Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui em Itapema, na praia de Itapema, numa segunda-feira à noite. Aqui estou dando uma caminhada à beira-mar, né? Estamos aqui, ó, irmãos, louvando a Deus, agradecendo o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero, irmãos, nessa noite expressar algo da parte do Senhor para a tua vida. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Aliás, capítulo 8, verso 5, dizendo assim: que Deus, Ele prova o seu amor por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós, ainda nós sendo pecadores. Irmãos, eu quero trazer algo de Deus para a tua vida nessa noite, porque muitas vezes nós se encontramos em momento de nossas vidas que dizemos: fulano não me ama, eu estou sendo esquecido, Beltrano não me ama. Muitas vezes você quer comparar amor que você transmite para as pessoas, mas as pessoas não transmitem para você. Muitas vezes você pensa assim: eu faço tantas coisas pelos meus parentes, eu faço tantas coisas pelos meus amigos, eu lembro de ocasiões especiais dos meus amigos, eu lembro de ocasiões que as pessoas muitas vezes não lembram das minhas ocasiões, como por exemplo do meu aniversário. E você muitas vezes fica com o coração triste. Muitas vezes você diz assim: ninguém me ama. Você muitas vezes não se sente amada. E muitas vezes por pessoas que estão em sua volta, que te arrodeia, como diz o nordestino. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele prova o seu amor por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando o apóstolo Paulo, ele inspirado por meio do Espírito Santo, ele vai escrever essa frase, esse versículo, ele quer nos mostrar que quando nós ainda vivia uma vida de pecado, vivíamos uma vida de deprovação, que Deus reprovava os nossos atos, mas em momento nenhum Deus deixou de nos amar. Ele nos mostra por meio do sacrifício de Jesus, que morreu por nós, que Ele nos amou primeiro. É difícil a gente amar e muitas vezes termos uma sensação que ninguém nos ama. Muitas vezes você
que se sente desprezado por alguém, que se sente frustrado por alguém. Alguém te frustra. Alguém diz que você não vai conseguir. Alguém diz que você não vai vencer. Alguém diz que você vai ficar nessa. Ah, tu vai ficar nessa. A tua vida não sai disso, desse estágio. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, aleluia, o Espírito Santo do Senhor Jesus me trouxe aqui para te falar algo, para te dizer algo, que Deus, Ele te ama, independente da forma e da circunstância que você se encontra hoje. Nessa noite, eu quero te trazer um apelo. Entrega a tua vida inteiramente ao Senhor. Confia nele. Crê nele. Não duvida do amor incomparável, irresistível de Jesus. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer em morte de cruz por amor. Jesus, Ele veio como homem sendo Deus. Ele, como Deus, saiu da sua divindade, se vestiu de ser humano e mostrou em fatos bíblicos, Ele mostrou que não teve falha alguma. Ninguém tinha nada para o acusá-lo. Aonde Jesus passava, o milagre sempre aconteceu. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós se entregamos totalmente a nossa vida para Ele. Ele quer que nós aceitamos como seu Salvador. Quando Paulo ele escreve essa carta, dizendo que Ele nos amou, que entregou Jesus para morrer, e ainda nós somos pecadores, Paulo ele quis explicar que Deus não olhou a nossa condição espiritual, porque muitas vezes, irmãos, nós cometemos erros, gostando, querendo fazer os erros. Nós, muitas vezes, aquilo que é um pecado, que é contra Deus, nós fazemos com gosto, com vontade. Que quando a gente faz e comete esses erros, que não é bom para o ser humano, Deus, independente dessa posição que nós se encontrávamos, Ele nos amou. E Ele entregou o seu Filho unigênito. O seu Filho aceitou ser desprezado, ser bofeteado, ser caluniado, falsas acusações contra Jesus, para o crucificá-lo. Tudo por amor. Tudo por amor. Então, tenha certeza disso. Que se alguém está te desprezando, se alguém não está te demonstrando um amor que você espera, mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Deus, Ele já mostrou o seu amor. Deus, Ele te ama. Aleluia. Deus, Ele te ama.
Sinta nessa noite sendo amado por Deus. Oh, Deus magnífico. Ele te ama. Receba essa palavra no teu coração. Não duvide o amor incomparável de Jesus. O amor que o escritor, ele disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele não soube dizer o tamanho desse amor. Ele não teve como conseguir identificar palavras para medir o tamanho do amor de Deus por amor a você. Receba nessa noite essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo mais fará. Deus te abençoe. Meu nome é Carlos. Eu sinto de Deus de falar essa palavra para você, irmãos. Amém, meus irmãos? Um joinha para nós, segue a gente ali, no nosso canal. A gente vai colocar aí abaixo aí o nosso... Entra lá, se inscreve. Nós sempre vamos ter uma palavra para tua alma, para tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mesmo